de um tema tão bonito, tão forte como a luta para a depressão. É muito amplo, e por isso que cada professor vai dar sua contribuição, com fechamento com o psicólogo Lucas Marinho, né, convidado especial, que vai falar os meios, as formas que a gente pode ajudar quem está próximo da gente e a gente mesmo, tá certo? É um grande prazer, e eu disse que minha fala ia ser curta, né? Vou mais escutar, porque é um tema e que vai fazer bem para mim também, não é isso? Boa noite, aproveitem bastante, e em nome da escola Eren Lauro Diniz, agradeço a todos, principalmente a Lucas, por esse momento. Ok, gente, eu quero apresentar a vocês o psicólogo, tá? Lucas Marinho, e ele vai ter a fala agora, ele vai falar um pouco sobre diagnósticos e sintomas. Seja bem-vindo, Lucas, a palavra é sua, anjo. Obrigado, boa noite a todos. Então, eu queria falar um pouquinho sobre... Boa noite. Eu queria falar um pouquinho do Setembro Amarelo, né, que como essa live é tendo em conta o Setembro Amarelo, então, o Setembro Amarelo é um mês de prevenção, prevenção, mas assim, eu não gosto muito de usar o termo, dizer prevenção da depressão. A gente sempre fala de valorizar a vida. Então, por que a cor é amarelo, né? A cor é amarelo, Setembro Amarelo, porque amarelo é essa cor que simboliza a vida, simboliza a alegria. Então, é nesses termos que a gente trata esse mês, o mês de valorizar a vida. E além de valorizar a vida, também, assim, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser falar, é só abrir o áudio e perguntar alguma coisa, certo? Ou então pode mandar também aqui na caixa de mensagem, se não quiser abrir o áudio. E aí é só ler e tá tudo certo. Então, voltando. É um mês de valorizar a vida. E como é que a gente pode fazer isso? Sabendo também como é que pode ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, né? Porque muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Às vezes as pessoas, você vê uma pessoa que tá assim para baixo, uma pessoa que tá assim, sem ânimo, sem vontade de fazer nada, que muitas vezes não consegue nem sair da cama, que uma pessoa que não tem disposição para nada no geral, né? Então, como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Às vezes as pessoas não têm a noção dessa doença, né? A doença que é a depressão. Então, muitas vezes por não ter a noção, as pessoas dizem que é frescura, ah, é, é só sair, te levanta, vai fazer as coisas, como se fosse algo fácil, como se a pessoa não quisesse porque não quisesse, mas a palavra depressão significa algo que pesa sobre você, algo que o seu corpo fisicamente, você mentalmente fica pesado, inclusive. Então, é uma força que lhe puxa para baixo. Então, não é algo tão simples de lidar, então requer que as pessoas que estejam ao redor sejam mais compreensivas, né? Então, como é que podem ser mais compreensivas? Perguntando, fazendo perguntas à pessoa, assim, como é que tá, escutando mais, porque a gente às vezes quer falar muito e escutar de menos. Então, dizer o que a outra pessoa tem que fazer, isso não ajuda muito. Então, é sempre bom escutar as pessoas, escutar a visão delas da vida mesmo, e a visão delas, como elas estão sentindo. Então, a escuta é sempre melhor do que simplesmente querer impor algum pensamento, ou impor alguma solução, como se fosse algo prático, como se fosse algo simples. Então, isso não ajuda muito.
Então, a compreensão sempre vai ajudar, porque na medida que você escuta, você está acolhendo a pessoa. Então, uma pessoa que está nesse momento, que está com a depressão, requer muita compreensão e apoio das pessoas ao seu redor. E a escuta é um desses apoios. E, assim, é isso. Se alguém tiver, assim, alguma dúvida, então, muitas vezes eu estou falando, assim, mais no sentido de como a gente pode lidar com as pessoas ao redor, mas isso pode acontecer com nós mesmos, né? Então, muitas vezes a gente pode passar por um momento como esse. A depressão é uma doença, né? Tem gente mandando mensagem aqui, O som tá baixo, tá dando para ouvir melhor agora? Sim, melhorou bastante, Lucas. Vou colocar aqui mais perto da boca, que acho que melhora. Pronto. Estão falando aqui, até agora falaram do som, não é isso? Pronto, espero que esteja melhor agora. Mas deu para entender o que eu disse até agora? Estava dando para entender? Sim, Lucas, deu sim. Certo, só estava baixo mesmo, né? Isso. Sim, com certeza, Pronto. Escutei. Certo. Então, muitas vezes isso pode acontecer com nós mesmos, né? É uma doença que pode acometer nós mesmos, a depressão. Então, como é que a gente pode perceber isso? Justamente isso que eu estava dizendo, a depressão é algo que deprime, é algo que coloca a gente para baixo, é algo que como que tira nossas energias. Então, não é algo tão simples de lidar, não é algo tão simples de ser. Não existem soluções simples, né? Então, sempre que sentir que está nesse momento, que está numa fase que pode ser uma depressão, é sempre recomendado procurar um profissional, mas nem sempre isso é possível, né? A gente sabe que na nossa realidade nem sempre é possível se dirigir a um psicólogo, uma pessoa, um profissional habilitado. Então, existem formas que podem ajudar a lidar com isso. Então, você se cercar de pessoas acolhedoras, de pessoas que te ajudem, pessoas que sejam compreensíveis, já é uma forma também de lidar com isso, de tentar sair dessa, porque a depressão é algo bem complexo, não existe, eu falei aqui de doença, mas não é uma doença como uma gripe que lhe acomete assim, algo que vem totalmente de fora e lhe acomete, não. A depressão, mesmo que seja uma doença, é uma doença que está ligada a todo o seu histórico de vida, e todo o seu processo de visão de mundo, todas as suas vivências pessoais, tudo que aconteceu com você. Então, a depressão é uma doença, mas é uma doença que é da singularidade, da particularidade de cada um. Então, é sempre bom pensar um pouco, refletir um pouco sobre a sua própria vida, como é que está sendo sua vida, como é que você foi construindo o seu caminho, se você está fazendo algo que traz sentido para você, que você consegue ser uma pessoa espontânea, que você consegue ser uma pessoa que consegue ser você mesmo, né? Porque muitas vezes no dia a dia a gente vai se acostumando a estar de certas formas que a gente não se sente nós mesmos, tá agindo muito no automático, e muitas vezes esse automático vai virando uma bola de neve, né? E essa bola de neve vai fazendo com que a gente seja pessoas, perca nossas características, perca nossas particularidades. E a depressão seria como que fosse o grau máximo, o grau máximo disso. Quando você entrou nessa, então já aconteceu muitas coisas, e já envolveram muitas coisas, desde as suas vivências, desde como você está lidando com a sua vida, está encaminhando sua vida, até
até como você se sente consigo mesmo. E claro, existem também questões hormonais também, é algo que não é só social, não é só pessoal, mas também biológico. Então, é biopsicossocial, né? Biológico, psico e social. Depressão por isso que a depressão é complexa, porque abrange vários aspectos da vida. Por isso que aqui vão falar, as pessoas que vão falar, os professores que vão falar, também vão falar sobre alimentação, né? Vão falar sobre práticas de saúde, vão falar sobre, enfim, sobre todas essas questões também, que envolvem também questões de comunicação, questões da sua, como está a sua sociabilidade, né, com outras pessoas, como você interage com outras pessoas. Então é isso, abrange muita coisa, e o que eu tenho para dizer é isso, que a depressão é algo particular, que requer um olhar particular de cada um. Não existe receita de bolo, né? O que pode fazer, o que a gente pode fazer nessa live é falar disso, falar de dicas, falar de assuntos, de temas que podem ajudar a prevenir, podem ajudar você a encaminhar uma vida melhor. Eu lembrei agora também que hoje em dia tá muito comum você falar de bem-estar, valorizar bem-estar. Mas muitas vezes na prática, no cotidiano, não é que muitas vezes a gente acha que precisa desse bem-estar, porque na verdade a gente pode ver que a gente precisa simplesmente estar, né? Muitas vezes a gente não está, porque a gente fala de bem-estar como se fosse o contrário de mal-estar. Então, muitas vezes, eu prefiro utilizar o termo simplesmente estar presente. Então, estar presente no que você está fazendo, estar presente em como você lida com você mesmo, estar presente estar presente consigo. Então, muitas vezes a gente não está. Muitas vezes tudo que a gente faz, a cabeça está sempre em volta de outras questões, está em volta de coisas que já ocorreram, muitas vezes está amarrada em coisas que ficam ali presas sem conseguir soltar. E, mais uma vez, isso não é assim tão simples de lidar, são sempre processos muito complexos que nem sempre uma pessoa consegue sair dessa sozinha, né? Ô, Lucas, tem alguém fazendo alguma pergunta aqui, né? Lucas, quais os sintomas mais comuns, assim, para você perceber, para o aluno perceber aqui, os sintomas mais comuns que uma pessoa demonstra quando ela é diagnosticada pelo psicólogo que ela tem depressão, que ela sofre de depressão? Quais seriam esses sintomas específicos, mais comuns? Então, esses sintomas foi o que eu já estava dizendo, essa questão de você, a pessoa muitas vezes sente essa pressão sobre si que faz ela estar cansada, que faz estar com fadiga, esse desgastada, sem nenhum motivo aparente, vamos dizer assim, sem ter feito exercício físico, a pessoa está assim, cansada, sem energia, sem vontade de fazer nada, não vê sentido em nada. O pensamento também fica mais pessimista, então você tende a olhar a vida tudo pelo lado mais negativo, você não consegue ver sentido em enxergar nada bom. Então, uma pessoa, você pode estar o dia mais bonito que for, uma praia bonita, uma pessoa depressiva vai olhar essa praia, não vai ver sentido nenhum nessa praia, vai preferir estar na cama, deitada, buscar o isolamento social. Muitas vezes ela se isola, não necessariamente porque a pessoa gosta de estar isolada. Muitas vezes a pessoa se isola porque ela sente, de certa forma, pressão. Ela sente uma pressão que as pessoas queiram que ela esteja aproveitando as coisas, queiram que ela esteja normal, queiram que ela esteja... E ela não está, né? Muitas vezes, quando a pessoa não vê essa compreensão por parte das pessoas que estão ao redor, ela vai querer se isolar justamente para evitar essa pressão, né? Por isso que a depressão requer
muita compreensão e acolhimento das pessoas ao redor, né? Não é algo simples de lidar. E a questão tem uma pergunta aqui, a professora Cristina, Oi? ela fez uma pergunta aqui sobre a questão do divino, né? Você percebe que as pessoas que têm uma crença em Deus, independe da religião, ajuda na questão da depressão? Você, como psicólogo, qual seria a sua palavra sobre isso? Eu vejo que a espiritualidade pode ajudar muito, mas não necessariamente uma crença em uma religião específica, mas a espiritualidade, como você alimenta a sua alma. Então, também é uma forma de você estar mais conectado consigo mesmo, é uma forma de você estar buscando algo que você vai sentir que você está sendo você mesmo. Então, cultivar a espiritualidade, seja ela qual for, também é uma forma de você estar mais em paz consigo mesmo. Então, espiritualidade, quando eu falo de espiritualidade, são sempre uma visão além de si, uma visão que... Porque muitas vezes a gente se centra só no nosso ego, só no nosso mundo, e muitas vezes a gente não sai disso, como se... Então, quando a gente não sai do nosso mundinho particular, qualquer problema também que aparece, parece ser o fim do mundo, né? Então, a espiritualidade pode ajudar também nesse sentido, de a gente ver algo mais amplo, algo maior, algo que esteja além de nós mesmos. Agora, então, a espiritualidade... A gente também tem que ter cuidado em relação ao preconceito, né? Algumas pessoas acham que, por exemplo, pessoas que têm depressão é porque não tem Deus no coração. Pessoas que têm depressão é que não tem uma religião. E a gente vê na sociedade vários exemplos. O padre Melo, várias pessoas que vivem dentro da religião e que sofrem de depressão. Fábio de Mello foi um desse. Então, assim, não quer dizer que a pessoa tem depressão, que ela não tenha Deus no coração, não é isso? Isso, com certeza. Como eu tinha dito, a depressão é uma doença que ela está relacionada desde fatores particulares de si mesmo, desde das vivências que você teve, desde também as pessoas que estão ao seu redor, quais são as pessoas que você convive, até as questões biológicas mesmo, questões hormonais, questões genéticas, inclusive. Então, é algo bem complexo que envolve várias coisas e não tem como dizer que é falta de Deus, é porque a pessoa não quer, é porque a pessoa é preguiçosa. Então, existem esses vários preconceitos que só fazem piorar uma pessoa que tem depressão, né? Corrigindo o meu erro aí, quem fez a pergunta sobre religiosidade foi a professora Rose, não a professora Cristina, tá? Tem outra pergunta aqui para ti, Lucas. Não sei se é bem pergunta. As pessoas que estão com depressão, que a professora Nésia fez... As pessoas que estão com depressão, elas costumam não querer serem ajudadas, tá? Como a gente pode ajudar esse tipo de pessoa? Eu não sei se uma pessoa que tem depressão, ela não quer ser ajudada. Eu não sei se é bem por aí. Eu diria que muitas vezes ela não consegue encontrar a ajuda que ela precisa, a ajuda que requer. Muitas vezes ela não consegue encontrar uma compreensão em volta dela. Então, muitas vezes, essa ajuda de que você diz, a pessoa não consegue ser ajudada. Muitas vezes, ela, quando precisa de um acolhimento, precisa de uma escuta, precisa de uma compreensão, muitas vezes ela só está encontrando pessoas que estão querendo impor algo a ela, querendo dizer o que ela tem que fazer, dizer, saia dessa cama, vá aproveitar, vá fazer tal coisa, não fique só aí parado. Então, às vezes uma pessoa que está com depressão, ela precisa desse acolhimento, ela precisa de uma pessoa que escute, que tenha disponibilidade de escutar ela e de entender a partir do ponto de vista dela, e não a partir do ponto, porque muitas vezes as pessoas falam a partir do seu ponto de vista. O seu ponto de vista é um ponto de vista que não está com a depressão, é um ponto de vista que já altera tudo, como eu tinha dito. Uma pessoa que está vendo pode ser a praia mais bonita do mundo, e a pessoa que não tem depressão pode
aproveitar essa praia, pode desfrutar, olhar o mar, olhar o sol, gostar de estar ali. Uma pessoa que está com depressão no mesmo lugar pode não ver sentido nenhum nisso. Pode ver que para ela aquilo ali não faz sentido nenhum. Então, é uma doença que transforma, muda a sua visão de mundo, né? Uma coisa interessante que a gente pode ver aí é o peso que se dá à dor, né, ao sofrimento. Existem pessoas que falam com alguém que está depressivo e diz, esse problema que tu tem, fulano tem paraplégico, tá ali, tá rindo e brincando, tá? Tu tem braços, pernas. Então, as pessoas sentem a dor de forma diferente. Elas pesam a dor de forma diferente, não é isso? Fora a questão do isolamento e de querer o cansaço excessivo, a falta de apetite, um sono inconstante, que são alguns sintomas da depressão. E, assim, quais são os tratamentos que o psicólogo indica, tá, para a pessoa depressiva? Qual seria o melhor direcionamento do profissional para essa pessoa? Como eu já estava dizendo, quem está com depressão, é sempre bom buscar ajuda de algum profissional, mas como eu até disse, nem sempre isso é possível, né? Então, o indicado é esse, você buscar ajuda de um profissional, da mesma forma que você sentir que pode ter algum problema cardiológico, algum problema no coração, você vai buscar um cardiologista. Então, da mesma forma, uma pessoa que está com a depressão, o profissional indicado para isso é justamente o psicólogo, que pode trabalhar conjuntamente com o psiquiatra, dependendo do nível de depressão, para ver também qual medicação ajustar para essa pessoa, para auxiliar na terapia, porque também a medicação ela serve mais para auxiliar o processo terapêutico. A medicação ela também não passa, ela não cura a depressão. Então, realmente terapia e, além disso, é sempre bom você se cercar de pessoas compreensivas, né? De pessoas que escutem, que tenham disponibilidade para estar ali presente com você. E porque é uma doença que envolve, como eu disse, envolve várias questões, né, pessoais, sociais, biológicas, então é algo bem complexo mesmo. Lucas, só esclarecendo para os meninos, o que é a terapia? Como é o processo? A pessoa chega ao consultório do psicólogo e acontece o que lá dentro? Só em termos comuns, simples, assim, para que eles compreendam, quem nunca foi numa terapia, o que é que acontece dentro do consultório de um terapeuta, de um psicólogo. Muitas vezes a pessoa diz, já escutei a pessoa diz, o que é que eu vou fazer no psicólogo? O que é que eu vou falar para o psicólogo? Então, não é bom pensar nisso da mesma forma que você vai no cardiologista ou qualquer outro médico, qualquer outro especialista. Você não está preocupado no que vai falar, ele vai fazer as perguntas e você vai falando simplesmente o que vem na sua cabeça. Você não precisa ter uma fala preparada. Então, e o importante e indicado é que você fale justamente o que vem na sua cabeça, seja o mais espontâneo e aberto possível, porque quanto mais a pessoa é aberta, mais espontânea, mais o psicólogo vai poder ajudar ela, mais vai poder entender ela, mais vai poder entender a cabeça dela, o que é que está acontecendo com ela, como ela está processando e vendo as coisas. Então, uma sessão de terapia funciona dessa forma. Você vai tratar da forma mais espontânea possível e falar da forma mais aberta e espontânea possível. Quanto mais você ser assim, mais o psicólogo vai poder lhe ajudar. Mas verdadeiro também, né? Sem acanhamento, ser verdadeiro, porque aquela pessoa lá está como um profissional para ela escutar e para colaborar com o seu progresso, com a sua melhora, não é isso? Porque se você forjar o sintoma, ficar com vergonha de dizer o que você está sentindo, seria a mesma coisa que você ir no cardiologista, como você disse aí, você está com dor no peito, você disse que a dor
seria 5, quando na verdade a dor é 8, né? A dor é fraquinha, mas na verdade a dor é muito forte. Então, a verdade é importantíssima para o tratamento, não é isso? Isso, exatamente, exatamente. Alguém tem mais alguma pergunta para Lucas? E assim, é sempre bom, na live, é sempre bom incentivar e que todo mundo que esteja aqui escutando também participe, se interaja, se sintam participantes, porque, como eu mesmo disse, as pessoas também precisam ter esse momento de ser escutado, né? Então, a gente pode estar falando aqui, mas é sempre bom também as pessoas também falarem para a gente escutar e entender todos vocês que estão aqui, né? As suas questões, quais são as suas dúvidas. Então, é sempre bom essa interação. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário ao psicólogo, antes da gente dar sequência? Crianças? Acredito que Lucas também vai ficar aí um pouquinho, né, Lucas? Se surgir alguma pergunta, eu retomo a fala a você, pode ser? Certo, tudo bem. Certo, tudo bem. Tá, ok, Lucas. Então, daqui a pouco a gente volta a você, tá certo? Certo, obrigado. Essa fala. Muito obrigada aí, Lucas. Certo, obrigado. Gente, agora nós iremos falar com a nossa colega, a nossa excelentíssima professora, tá? Andréia. Ela vai falar sobre o poder dos alimentos e tudo aquilo que os alimentos podem impactar na nossa vida. Andréia, a palavra é sua, linda. Boa noite, pessoal. Saudade de todos vocês. Lucas, boa noite. Obrigado pela participação, a todos os colegas. Eu queria dizer que eu preparei esse momento com muito carinho para todos vocês, mas que é uma coisa muito assim, como vocês me veem em sala de aula, é muito levando para o cotidiano, para o dia a dia da gente, para que a gente possa entender. E a gente tem, o meu momento aqui nessa live é trazer o que a gente já tem na casa da gente, a alimentação como nossa ajuda. E se eu estou com depressão, se eu conheço uma pessoa que tem, se eu percebo ela diferente, vamos nos aprofundar, entender sobre essa questão da alimentação e poder estar ajudando. E, de repente, eu vou fazer só mudar as escolhas, eu não vou gastar mais, nada disso. Eu vou utilizar aquilo que eu tenho em casa. Só para a gente poder ter um direcionamento para chegar na parte da alimentação, vou fazer um pequeno resumo. As substâncias que dão esse prazer de estar bem, a gente chama de hormônios da felicidade, né? Que, na verdade, esses hormônios são o quê? São os neurotransmissores, são as substâncias que vão passar lá no cérebro da gente para dar essa sensação de bem-estar. Que sensação é essa? Aquela sensação boa, quando a gente está se confraternizando, quando a gente come uma comida que a mãe fez, quando a gente vai na casa da mãe, no dia da avó, no dia das mães, dos pais. Aquela sensação que a gente nem sabe explicar direito, uma coisa que vem de dentro. Aquilo ali são sensações de bem-estar, são sensações positivas, são sentimentos positivos, que eles vêm dos neurotransmissores. E assim, o que seria o contrário disso? Então, já sei que os neurotransmissores, os chamados hormônios da felicidade, eles podem trazer sentimentos positivos. E o que seria não trazer? Seria a falta deles, seria o desânimo, a solidão, a ansiedade e, por fim, a depressão. Então, porque a coisa vai passando por etapas, né? E aí, a gente vai falar basicamente de 4 neurotransmissores. E aí, no quarto, a gente vai falar de como conquistar esse neurotransmissor a partir dos alimentos. Mas isso é de uma forma bem breve. Então, vamos lá. O primeiro, endorfina. Com certeza a gente já falou. As menininhas de academia agora estão colocando muito assim. Vão para a academia e colocam lá. Endorfinada, né? Quer dizer que já colocou sua quantidade em dia de endorfina no organismo. É porque esse neurotransmissor, esse hormônio da felicidade, ele é um analgésico natural que dá aquela disposição, aquela euforia. Então, esse é a endorfina. Onde é que eu posso ter a endorfina?
não é através do alimento. Eu vou ter o quê? Através do exercício físico, que o professor Jamerson vai falar. É quando eu começo a cantar. Todo mundo tem alguma música que canta. Nem que for no banheiro, mas a gente canta e a gente se sente bem. É quando eu vou dançar. Quando a gente trabalha em equipe, que isso vem também, essa endorfina. Um tipo de alimento que pode vir também são os alimentos picantes. Pimenta, por exemplo. Aqui eu tenho também canela. É um alimento que traz essa endorfina, certo? Segundo neurotransmissor, dopamina. Olha aí, endorfina falamos. São as inas. As chamadas inas. Endorfina, exercício físico, cantar, dançar. Vamos para a dopamina. É aquela que dá aquela motivação que você quer chegar no objetivo. Vou passar no vestibular, vou emagrecer, vou vestir aquela calça 38, ó. Que ousadia, né? Mas, enfim, é aquele hormônio. Como é que eu consigo isso? Também não é através do alimento, é através da recompensa. Quando eu me permito essas coisas. Poxa, eu estou fazendo as atividades físicas, eu estou fechando a boca, então eu entrei numa calça, eu me permiti essa recompensa. Essa recompensa, eu libero dopamina, que é essa sensação boa de motivação, de atingir meus objetivos, atingir meta. Outra coisa também, apesar de parecer estranho, se eu estou fazendo dieta, foquei, estou ali na minha alimentação saudável, não necessariamente uma dieta de emagrecimento, mas estou me mantendo mais saudável. E aí eu vou lá e me permito comer uma pizza no final de semana, me permito comer o bolo da mamãe. Tem muito a ver com aquela memória afetiva, aquela comida de infância. É sempre imaginar que é sempre alguma coisa que vai lhe trazer uma recompensa, que fez você atingir uma meta. E isso pode ser, gente, no dia. Você passou o dia, produziu, fiz todas as atividades dos professores hoje. Nossa, que sensação boa! Aí automaticamente, você libera essa dopamina, ok? Vamos para a outra ina, que é a terceira, ocitocina. Ocitocina é o hormônio da felicidade, dito como o hormônio do amor. É o hormônio que é liberado, é o neurotransmissor, a substância, que é liberado, por exemplo, no processo de amamentação, que é a que faz aquela ligação forte do bebê com a criança. E como é que eu consigo liberar isso, produzir isso, né? Eu consigo, por exemplo, no contato com pessoas, eu consigo na troca de presentes. Vocês já ouviram muito falar, por exemplo, eu me sinto bem dando presentes, eu me sinto bem recebendo presentes. Então, assim, algumas pessoas vão dizer, tu dá muito presente, mas é porque o ato de trocar não precisa ser um presente caro, gente. Eu tenho um grupo, por exemplo, que eu me reúno com professores que eu já trabalhei, a gente se encontra uma vez no mês. Estávamos fora da pandemia, mas voltamos esse mês, né, a nos encontrar. E aí a gente estabeleceu que a gente leva, não é um presente, é um mimo. Um mimo. Um mimo é alguma coisa que eu vou me sentir bem dando a alguém. Aí pode ser uma paçoca, um bombom, um sabonetinho, um cachinho de uva que você distribui ali após o almoço. Então, essa sensação de troca, de abraçar, de afeto, ela libera a ocitocina. E também, quando você come alguma comida afetiva que tem a ver com a sua infância, com um momento, um bolo de noiva, do meu casamento, essas coisas que trazem a memória. Então, assim, chegamos lá, endorfina, dopamina, ocitocina, ok? Então, a gente fez exercício, a gente cantou, a gente dançou, a gente conseguiu entrar naquela calça, a gente passou naquela prova, a gente compartilhou, confraternizou com os amigos, ok, liberamos os 3 neurotransmissores. Agora vem o quarto, e aí que é o motivo dessa aula, que é a serotonina. Muito falada, com certeza vocês já escutaram falar. E a serotonina é um dos hormônios da felicidade, um dos neurotransmissores que também fazem parte dessa sensação de bem-estar e que a gente pode buscar ele através do alimento. Professora, e se eu fizer todas as outras coisas? Aí você vai atingir os outros neurotransmissores. A serotonina, ela vai vir a partir do alimento. E muitas vezes esse alimento está em casa. Eu só não estou observando, tendo esse olhar para poder ter essa noção.
E aí, como é que a coisa se dá? Serotonina. A serotonina, na verdade, é um hormônio do bem-estar, do relaxamento. E os alimentos, eles têm que ser ricos em triptofano. Isso tem sido muito divulgado na mídia. O que é o triptofano? Ele é um precursor da proteína, ele é um aminoácido. Então, a gente, quando chega lá na cadeia da proteína, antes dela ser uma proteína, o que é uma proteína? É formado de vários aminoácidos. E o triptofano é considerado um aminoácido. E ele está presente na alimentação. Olha só, a professora de vocês preparou tanta coisa para essa aula. Olha que belezura. Alimentos ricos em triptofano. Vamos lá, devagarzinho. Aí eu tenho aqui, não sei se Madalena está aí na aula, castanha do Pará. Castanha do Pará, castanha do caju, nozes. Aí, professor, é muito caro. Ok. Mas, gente, isso aqui, ó, mais ou menos essa quantidade, eu vou pagar uns R$8. Aqui dá para passar mais de um mês, porque eu só preciso de 2 por dia. Então, será que é caro? A gente vai ali e compra a coxinha de seu fulano por R$5. O cachorro-quente cheio de coisa que não deve, também por R$5. Vamos deixar 2 lanchinhos sem futuro e comprar uma castanha? Dá para passar mais de um mês, eu só preciso comer 2. Não é legal? Beleza. E isso eu estou falando também de castanha de caju, de amêndoas, de nozes, mas são oleaginosas mais caras. Então, assim, estou falando de uma coisa que a gente precisa, que é fonte de selênio, que é a castanha do Pará. Aí vamos lá, dando sequência. Olha que salada mais linda. Beterraba, fonte de triptofano, vegetais verdes escuros, os repolhos, também brócolis, também couve-flor. Então, assim, a gente tem que sempre buscar uma alimentação saudável, uma alimentação colorida. Por mais que eu não decore, que eu não saiba de fato entender tudo isso que a professora está falando nesse momento, eu tenho que imaginar que a minha alimentação é saudável, que ela é colorida. Então, não tem como errar. Se eu comer uma saladinha dessa, ó, gente, essa salada eu compro, fazer propaganda não, mas lá no Mercadinho Iguaçu, R$2. Isso aqui dá para 3 dias, coloco umas rodelinhas de tomate e vou comendo. Eu porciono nos potinhos, não sai caro. Agora, precisa planejamento e precisa você ter um olhar. De repente, eu ia comer todo dia tomate e alface. Faz um mixzinho desse que vai dar certo. Ó, outra coisa, os lácteos, os laticínios, leite e seus derivados, queijo. Hoje eu comprei esse, hoje mesmo no Iguaçu, isso aqui, fazendo para comercial não, mas é o mercadinho que eu frequento. Ó, hoje estava na promoção, 60 centavos. Eu vou consumir essa semana porque estava barato. Não tá barato essa semana, não consumo leite ou o queijinho que eu tenho ali na gaveta da geladeira, etc. A gente tem que saber ter esse olhar. Nas frutas, a gente tem que buscar as frutas da estação, que elas sempre serão mais baratas, né? Aí a gente tem aqui, ó, mamão, melão, e aqui eu não tô fazendo surreal, não. Isso aqui é o que tem na minha casa mesmo, que eu separo em porções, ó. Mais ou menos eu aprendi que um potinho desse é 100 gramas, que é uma quantidade para um dia. Então aqui, ó, já estou com minha dose. Um alimento que é super rico em triptofano, que vai produzir a serotonina, que é tão importante para essa sensação de bem-estar. E não é só quem já está com diagnóstico de depressão, não. É aquele momento que você está meio depresinho, meio para baixo, na TPM, as mulheres, olha lá, abacate. Abacate na época que está barato. Isso aqui você consegue dividir isso aqui em 6 vezes, 6 porções. Mexerica, laranja poncã, vai mudando, né? Laranja cravo. Todas elas são ricas em triptofano, são alimentos antioxidantes para as mulheres que querem ter a beleza da pele, também é importante. E aí você vai variando. No momento, a que está mais barata é essa, a poncã. Tem época que é a mexerica, tem época que é aquela laranjinha cravo, que dá um trabalhinho de descascar, mas a gente faz tudo pela saúde, né? Perde um trabalhinho. Outra coisa, uva roxa. E aí é só uma questão, por exemplo, você já ia comprar uva, opta pela roxa, que vai ter uma quantidade a mais de triptofano. Esse é um alimento que eu considero caro, é o kiwi. Sim,
Mas assim, acho que dá lá uma vez no mês a gente comprar um kiwi. Eu não vivo comprando não, porque o bichinho é caro, viu? Mas ele é rico em triptofano. E assim, a gente não tá falando. E aí a gente tem maçã. E ó, outra coisa, a vedete do momento que a gente descobriu, banana, gente. Banana é rica em triptofano. Professora, mas banana engorda. Não, não é por aí. Vamos fazer uma alimentação saudável, equilibrada, nada engorda. E aqui eu tenho a banana comprida, a banana da terra. Se eu pego isso aqui e utilizo no meu jantar, eu não vou gastar um inhame, uma batata doce. Então, assim, é você fazer substituições para o bolso não pesar, que o negócio não tá fácil, não. Mas a bananinha nossa de cada dia, ela é muito, muito importante na alimentação. Ô, Andréia. Oi. Desculpa interromper, amor. Essa banana comprida aí, banana da terra, a gente é melhor comer ela cozida do que frita, né, Andréia? Cozida, deixa eu dar uma diquinha. Cozida, acho que a maioria sabe que eu estou num processo de alimentação saudável aí desde de novembro. E assim, com a ajuda de profissionais. E aí uma coisa que eu aprendi é que a banana comprida, além de ser muito mais saborosa, para você manter as propriedades, você corta ela em rodelas e coloca na cuscuzeira. Ela cozinha super rápido e fica uma delícia. Aí você mantém as propriedades. A banana, o processo de fritar qualquer alimento, saturar, ele vai embora, tipo assim, 60% das propriedades. Não só a questão do triptofano, outras propriedades. Então, optem por sempre cozinhar, não fritar. Não. Outra coisa também, ó. Quer mais barato? Ovo. Ovo é uma delícia, riquíssimo em proteína. Consequentemente, dá saciedade, dá sensação de bem-estar. Porque todo mundo sabe que aquela sensação de barriguinha cheia dá uma sensação de bem-estar na gente. Então, vamos comer ovo. Ômega 3. Ah, professora, ômega 3 é negócio chique, de rico. Ó, onde ele está presente? Sardinha. Tá lá. Ele está no atum também? Tá. Mas se eu não estou podendo comprar atum, ó, sardinha. Professora, mas enlatado. Sardinha, quem mais come sou eu, professora. Adoro. Muito bem. E tem uma grande peculiaridade. Os enlatados, de um modo geral, eles não são alimentos saudáveis. Mas a sardinha, rica em ômega 3, devido a esse óleo, vocês comprem sempre com óleo, não com molho. Esse óleo protege qualquer substância do enlatado. Então, ela consegue manter as propriedades. Outra coisa, chocolate acima de 40%. É questão de hábito, gente. Quando a gente começa a comer o chocolatinho amargo, a gente consegue acostumar numa boa. Ah, é mais caro? Depende. É uns R$2 mais caro. Aí você come um quadradinho por dia. Tem que ter disciplina. E aí você vai liberando essas substâncias. Outra coisa que, assim, eu tô super descobrindo que faz bem. Aveia. Nada a ver, né? Tá com a embalagem aqui. Mas, minha gente, seria mais complicado mostrar de outro jeito. Essa é a memória figurativa. Aveia em flocos, grosso, fino. Aveia em grão, no pozinho, esqueci o nome, assim, farelo de aveia, né? A aveia, ela é rica em triptofano e ela dá essa sensação de relaxamento. Então, uma papa à noite de aveia é tudo de bom, dá aquele soninho. Sono a gente já tem, vocês podem dizer, professora, mas eu vivo bêbada de sono. Só que tem o sono e o momento de relaxar. E aí a aveia, ela tem esse poder. Então, faz uma papinha depois que chegou da escola, fica super legal. Então, é mais ou menos isso que eu queria trazer. A gente precisa ter aí as nossas glândulas do organismo produzindo os hormônios da felicidade, os 4, endorfina, dopamina, ocitocina e a serotonina. Aí vamos lá, o que é que eu preciso fazer? Sem ser alimentação, eu tenho que buscar alguma atividade física, cantar, dançar, e trabalhar em equipe, conversar. Preciso obter metas, planejar, alcançar. Preciso abraçar pessoas, presentear, me encontrar. E aí, chegando na parte do alimento, que é a serotonina. A serotonina é que vai resolver, combater. É como o psicólogo diz. A depressão é uma questão clínica, social, né? E aí e tem a parte da doença mesmo. Então, eu preciso combater todos os lados. Então, eu vou tentar me ajudar, buscar pessoas positivas
e tá me cercando de tudo isso. E vou fazer a parte da alimentação. É só ter um olhar diferenciado. Por que não chupar uma mexerica por semana? Todo mundo pode. Eu podia ir lá e comprar um bombom, comprar qualquer coisa, mas aí vamos tentar nos alimentar de forma saudável para as nossas glândulas produzirem bastante serotonina e a gente ter essa sensação de bem-estar. E se tiver para baixo, ó, vai ajudando, vai ajudando. E aí é necessário, claro, quando está num caso avançado, tem a psicoterapia, tem o lado espiritual, que eu acho que ajuda, tem a medicação também. Agora, o que eu quero enfatizar nesse momento é a alimentação. A alimentação está na nossa casa, gente. A gente que quer se encher, sabe de quê? De pão, de tapioca, de sopa cheia de macarrão. É ou não é? A gente tem esse hábito. Também dá preferência a carnes brancas, galinha, peixe. Peixe é meio caro, mas frango não é. Carne vermelha não é interessante, assim, 2 vezes na semana no máximo. Então, gente, era um pouquinho isso que eu queria trazer para vocês, entendeu? O feijão também, tá, gente? Que ele entra na classificação das leguminosas. Feijão, ervilha também é interessante. Então, vão tentando fazer escolhas saudáveis para poder a gente estar se sentindo bem. E não é só quando a gente está com depressão, necessariamente, mas tem sempre aqueles altos e baixos, não é verdade? Então, eu espero ter contribuído com vocês nesse momento, tá joia? Amiga, antes de você sair aí, Matheus perguntou sobre a questão do café. Tem algum efeito aí, o café? O que é que você pode me dizer? Não, o café, ele tem um efeito benéfico, sim, de dar essa energia, a cafeína, de estimular. Mas, assim, a gente tem que saber como tomar o café. Ele é o bonzinho e o malzinho. Até as 3 horas da tarde, 4 horas, é interessante tomar pequenos golinhos de café. O que é que ele dá? Ele dá a energia. A cafeína em si, ela não vai liberar triptofano, mas ela vai te dar uma energia. Aí no que você tem aquela energia, você faz uma coisa, faz outra, e aí isso vai sim liberando outros neurotransmissores. Agora, só ter cuidado com a questão principalmente se você já estiver num processo de depressão, como o Lucas falou, normalmente ele vem acompanhado de insônia, e aí após as 15 horas a gente não pode tomar café. Maravilha, amiga. Valeu aí. Fica aí para a gente responder mais perguntas. Ok. Olha, gente, Joyce, antes da gente passar para o próximo palestrante, Joyce Alânia fez uma pergunta. Eu gostaria de saber se algum dos colegas aí quer responder. A pergunta de Joyce é: como a depressão leva ao extremo do suicídio? Tá? Algum colega aí? Lucas? Alguém quer responder? Querem que eu responda? Lucas, eu acho que o Lucas é mais apropriado, mas qualquer coisa. A pergunta foi como a depressão leva ao extremo de suicídio, né? Pronto. Assim, para uma pessoa chegar nessa decisão de se suicidar, primeiro que quando a pessoa está depressiva, é muito comum ela já ter ideias suicidas. Então, ela, às vezes, já está pensando nisso há um bom tempo. Por quê? Porque a depressão é algo que para ela não tem solução. Ela não está... A depressão faz com que a pessoa não esteja vivendo. Então, se ela não está vivendo, se ela não está conseguindo viver para ela é algo pesado, é algo doloroso, é algo que ela não consegue ser espontânea. Então, para uma pessoa chegar ao extremo de suicídio, o suicídio chega a ser como se fosse a única solução para ela, quando ela não vê mais solução em nada. Enquanto que, muitas vezes, quando ela sente algum acolhimento, ela sente uma compreensão, ela consegue entrar em um processo terapêutico, simplesmente o acolhimento de pessoas ao redor pode evitar muito o suicídio. Então, mas claro que também é algo bastante amplo, que muitas vezes a própria família não pode não estar nem sabendo do que está acontecendo com a pessoa. Muitas vezes a pessoa está sofrendo tão quieta que as pessoas ao seu redor, os familiares, não estão nem entendendo, nem sabendo o que está acontecendo com ela. Então, é sempre bom interagir mais com as pessoas, ter uma convivência mais acolhedora, uma convivência mais compreensiva, uma convivência de
de respeito, de escuta. É isso. Alguém teria alguma outra pergunta? Acho sim que a pessoa depressiva que pensa em suicídio, ela, na verdade, ela está querendo matar a dor que ela está sentindo dentro dela. A dor é tão grande que ela não encontrou outra forma de destruir essa dor dentro dela. Ela não quer se matar, ela pede socorro de várias formas, tá? Ela dá dicas, ela dá mensagens a várias pessoas que pedido de help, pedido de ajuda mesmo, e chega um momento tal desesperador que ela quer destruir a própria dor dentro dela. Eu, assim, nas minhas leituras, eu recomendo, através das leituras que eu fiz, de vários livros religiosos do mundo, o hinduísmo, o budismo, o judaísmo, o cristianismo, todas essas religiões, elas falam muito sobre essa questão de que você buscar o divino dentro de você, você se conhecer, você perceber que você precisa perdoar. Todos nós estamos aqui, todos nós erramos, então, por maior que seja o seu erro, por maior que seja a sua dor, ela merece um carinho seu, um cuidado seu. Quando você se olha no espelho, você se critica, você fala mal de você, é como se você estivesse olhando para a sua criança interior e estivesse todo dia xingando essa criança, tá? Dizendo a essa criança que ela não merece ser feliz, que ela não merece viver bem, que ela não merece perdão. Então, a gente precisa cuidar dessa criança interior, precisa aprender a nos perdoar, a observar que nós merecemos, sim, aceitação, nós merecemos, sim, perdão, nós merecemos, sim, cuidado. E esse cuidado envolve você saber lidar com a sua dor, tá? Porque ela não é maior, não é menor do que a dor de ninguém. Ela é só diferente, porque ela é sua, tá? E a gente precisa entendê-la. Diga, Lucas. E assim, é sempre bom porque nós somos animais sociais, né? Mas é sempre bom a gente buscar convívios, buscar grupos que a gente se sinta acolhido, grupos que a gente se sinta parte. Então, tudo isso ajuda a gente a sentir nós mesmos, a gente precisa sentir essa, né, por características de nós como humanos, sentimos essa característica de sociabilizar com outros, pertencer a grupos. Então, isso também é importante. Eu vou deixar aqui meu Instagram profissional aqui embaixo. Se alguém quiser interagir comigo lá, perguntar alguma coisa, escrever alguma coisa, tiver alguma dúvida, pode perguntar lá também depois, tá certo? Muito obrigada, Lucas. Valeu aí, amigo. Eu agradeço a sua contribuição, na verdade, todos nós agradecemos. Tá certo? Alguém quiser fazer alguma pergunta aí, faça a pergunta que a gente manda para o Instagram dele, tá? Mas eu ainda vou ficar por aqui, ainda na live, vou ficar por aqui, bom. mas vou deixar caso alguém queira perguntar depois, sem ser na live, né? Ou caso alguém queira interagir depois, ou queira seguir para ver como tá lá, para ver se tem algo que lhe interessa, então vou deixar aqui, tá certo? Tá bom, obrigada aí, valeu, Lucas. Agora a gente vai para o nosso... Obrigada, Andréia, pela sua fala, minha linda. A gente vai agora para o nosso próximo girassol aqui. Gente, por que eu estou falando em girassol, tá? Por que eu coloquei o girassol como pano de fundo da nossa live, tá? Porque o girassol é uma flor que ela só nasce em grupo. Ela está sempre em grupo. Então, ela está sempre buscando a luz do sol, ela está sempre buscando o outro. O sol lhe falta, quando está nublado, ela busca essa luz no outro que está do seu lado, no outro girassol. Agora a gente vai falar de atividades físicas e dos hormônios com o professor Jamerson. Vamos embora. A palavra é sua, amigo. Ô, Glória, vamos embora passar aí o vídeo. Já estava ficando com fome. A Andrea falando aí dos alimentos, já me deu uma fome aqui, André. Tá? E aí, o pessoal está escutando? Pode passar. Tá, sim. Beleza. Tem ninguém dormindo ainda não, né? Não! Ah, ô Glória, se eu boto aí no início.
Isso, beleza. Pessoal, de novo, né? Vamos começar tudo de novo. Boa noite. Boa Olha só, noite, espero que vocês professor. não estejam dormindo, porque é bem interessante isso que eu vou falar para vocês, tá? Em primeiro lugar, eu acho, André, que eu tive todos esses hormônios aí no final de semana, tá? Principalmente a ocitocina. Adorei o final de semana. Eu estou dizendo isso porque eu já vinha, de vez em quando, né, no Sebastião Leme, falando um pouco sobre isso, né? Algumas comorbidades, e relacionando sempre com o poder do exercício físico, né? O que é que ele poderia contribuir, né, no combate a algumas patologias, sobretudo aquelas doenças crônicas, né? Diabetes, pressão alta e tal. E teve uma vez que a gente começou a falar sobre depressão. E aí uma aluna na sala, ela depois veio falar comigo, tal, disse que estava fazendo um tratamento e estava perguntando a minha opinião. E isso aí me interessou um pouco mais sobre o assunto. Passei uns 2 ou 3 anos ainda discutindo, falando, me apropriando mais do assunto e depois parei. Né? Mas para esse final de semana eu resolvi fazer o seguinte, ó. Eu resolvi me retirar, ir para um lugar muito estressante, Porto de Galinhas, ficar no quarto lá, de frente para uma piscina, ô glória, um café da manhã maravilhoso, e você ficar pensando em depressão. E exercício físico, foi muito bom. Deu para ler muita, mas muita coisa. Então, pessoal, o que eu vou falar para vocês são algumas evidências científicas, porque eu também tinha alguma dúvida em relação a algumas coisas. E essa leitura, essa pequena leitura que eu fiz desses 15 artigos científicos, que foi mais, na sua maioria, artigos de revisão da literatura, tá? Então, eu vou falar do que eu pude apanhar desses artigos. E tem algumas coisas interessantes que vai ajudar muito a gente aí em relação a isso daí, tá ok? Próximo vídeo. Então, olha só, eu espero que agora, né, de noite, eu consiga passar para vocês num bate-papo qual é a relação que o exercício físico regular tem com a depressão. Ainda tem gente que não acredita muito nessa relação. E realmente não é fácil tirar uma pessoa da cadeira, tirar do sofá, tirar de uma cama, daquela comodidade. Vamos à luta, vamos balançar esqueleto, vamos balançar essa cintura aí. Não é nada fácil, né? Você tem que conhecer bastante a pessoa, você tem que ter aquela relação, como disse aí o nosso colega, Lucas, essa relação multiprofissional. Então, tem que ver vários profissionais aí, talvez, conversando, atuando junto com o tratamento com a pessoa que está em depressão. A gente vai falar um pouco aí, a Andrea já comentou, né, sobre os hormônios que atuam no combate à depressão. Tem algumas novidades interessantes aí que eu consegui apurar nessa leitura que eu fiz. Quais os efeitos que o exercício físico regular, quais os exercícios físicos regulares mais indicados para auxiliar no combate à depressão? Porque às vezes você encontra muita gente dizendo assim, ó, tá com depressão, vai dar uma caminhada, menino, vai correr, vai nadar, vai subir num pé de árvore, vai varrer uma casa. Depressão é coisa de rico, pobre não tem depressão, pobre tem a preguiça, não é nada disso, né? É fácil a gente falar de uma coisa que a gente às vezes nem está sentindo, a gente vê no outro e acha que é só preguiça, mas a depressão existe. Os sintomas da depressão às vezes não é fácil da gente descobrir ou detectar, mas ele existe e é sério. Então a gente precisa saber quais são os tipos de exercício físico, como a gente pode aplicar esses exercícios físicos para que eles possam dar resultados positivos e efetivos. Porque dependendo do que você fizer, ele vai ter um efeito totalmente contrário, tá? Próximo slide. Muito bem. E, por final, a gente vai traçar algumas recomendações para a prescrição. Você que está querendo entrar num programa de exercício físico, se conhecer alguém que esteja no início de uma depressão, ou esteja numa depressão, né, aguda, uma depressão agressiva, uma depressão muito forte, existem algumas recomendações e elas são um pouco diferenciadas, tanto para quem já está entrando nesse processo, como para quem já está no meio desse furacão, dessa ninhada, que às vezes é muito trabalhoso sair disso daí, dessa depressão, e quando maltratada, quando ela não é, digamos assim, lá levado a sério, ela pode chegar a um desfecho negativo, infelizmente, com o suicídio do homem ou da mulher, inclusive de adolescentes também, né? E quais são as estratégias de motivação? Dizer que praticar exercício físico é bom, faz bem,
tá tudo certo, isso aí é fácil, mas precisa de uma estratégia. E eu costumo dizer, pode passar o próximo slide, que prescrição de exercício físico é uma arte. Prescrever o exercício físico não é só dizer, vai praticar 30 minutos, vai correr, vai fazer uma musculação. Não, não é bem assim, não. Você tem que, na verdade, entender o seu cliente, entender o paciente, entender o aluno, para depois saber como você fazer ele entrar nesse programa, levar ele até esse programa de exercício físico. Porque começar, boa parte começa, mas chega no meio do caminho, o pessoal está desistindo. Talvez aquela programação, talvez aquele diagnóstico lá atrás foi muito mal elaborado, e aí levou a pessoa a desistir daquele programa de exercício físico, daquela atividade física, no meio da atividade. Mas antes disso, desses artigos que eu li, que eu pude ler, desculpa, eu encontrei muita gente falando, muitas vezes, né? Atividade física, ora exercício físico. Atividade física, exercício físico. Programa de atividade física. Só para esclarecimento, boa parte de vocês já sabe aí dos alunos, que a gente precisa tentar separar um pouco esse diálogo aí, tá? Esses conceitos, só para facilitar o entendimento. A atividade física, como por exemplo aí nesses desenhos que tem do lado, você pode estar fazendo a atividade física quando você se desloca, quando você sai de um lugar e vai para outro, quando você sai da escola, vai para casa, ou de casa para o trabalho, e assim vai. Isso é uma atividade física. Aquilo que você faz dentro de casa, lavando aquele pratinho, lavando aquela roupa, arrumando a cama, arrumando o telhado, lavando o carro, isso é uma atividade física também, é uma atividade física diária que a gente chama. Quando você não está nem estudando e nem trabalhando, como os alunos falam, né? Está de boa, professor. Então, você está praticando uma atividade física no lazer. E esse lazer pode ser passivo ou pode ser inativo, um lazer do tipo jogar dominó. Faz bem para a cabeça, é um divertimento, mas só que você não está se movimentando. E aí eu recomendo um lazer que seja sempre mais ativo, em que você esteja sempre se movimentando. Esquece aquele cinema Prime lá do Rio Mar por um tempo e vai andar, vai caminhar, arruma um grupo, se junta com o pessoal daí, com os vizinhos, com os familiares e vamos fazer qualquer atividade física aí, vamos para o lazer. E existe também aquela atividade física que a gente faz no trabalho. Por exemplo, o cara que entrega sapato, vendedor de sapato lá, né? Tá lá na sapataria, eu não quero esse par de sapato, eu quero um vermelho. Aí o cara sobe aquela escada, pega o vermelho. Não, o vermelho tem número 42? Não, não tem número 42. Então me traz um 41 para ver se entra um 40. Então, todo aquele caminhar, toda aquela subida e descida, pega peso, isso eu estou falando do mais simples, né? Imagina aquela turminha que fica lá no shopping ou em qualquer outra loja grande, para cima e para baixo, lavando, varrendo. Então, o que você faz no trabalho também é um tipo de atividade física. Então, a atividade física, quando a gente estiver falando, é qualquer movimento, tá? Ele pode ser entendido como qualquer movimento corporal produzido pela musculatura, que resulta em um gasto energético, tá? Então, praticamente tudo que você faz dentro de casa, que você faz fora, andando, caminhando, no trabalho, que você faz no lazer, isso é uma atividade física. Professor, eu faço isso todo dia, ainda continuo com aquela barriguinha. Olha só, a gente está falando numa atividade física, aquela do dia a dia, aquela que envolve o seu trabalho, o seu lazer. Agora, para que você alcance melhores resultados, a gente precisa entrar no outro patamar, a gente precisa entrar no outro entendimento. Próximo slide, por favor. Talvez a gente precise entrar mais num programa de exercício físico. Então, o exercício físico é justamente isso, ó. Ele representa uma das formas de atividade física, só que ele é planejado, ele é sistematizado, ele é repetitivo. E, por fim, tem que ter um objetivo. Deixa eu exemplificar melhor. Se você faz uma caminhada na Orla de Piedade, ou na Orla de Candeias, ou na praça, ou do lado do canal ali, seja lá onde for, você faz na segunda, depois
sei lá, faz na quinta, depois faz na sexta. Isso é uma atividade física, uma caminhada que você está fazendo, uma atividade física de deslocamento. Está esparecendo a cabeça. É bom para você. Agora, a gente precisa pensar em resultados melhores para a saúde, alcançar melhores resultados para a saúde. Então, a gente tem que entrar num programa de exercício físico. E esse programa de exercício físico inclui algumas diretrizes. Inclui a observação do tempo que você vai fazer isso, a frequência com que você vai fazer, a intensidade que você vai fazer esse exercício físico, a duração, o tipo de exercício físico que você está fazendo também. Então, o exercício físico a gente pode estar comparando a um programa que você vai fazer para atleta. A gente também pode estar fazendo um exercício físico, de repente o médico passou alguma orientação, você buscou o profissional de educação física, um profissional habilitado, um profissional especializado no assunto, para redução da massa gorda ou aumento da tonicidade muscular. Eu estou com um problema que o médico detectou a nível de coração e eu tenho que aumentar esse meu valor cardiorrespiratório. Beleza. Então, o profissional, junto com você, ele vai sentar diante do objetivo, vai analisar todo esse diagnóstico e vai começar a prescrever esse exercício físico a partir da tua necessidade, do teu objetivo. E aquilo que a gente faz em casa, a gente deixa? Não, continua do mesmo jeito, tá? Então, a atividade física é qualquer movimento que você possa fazer acima dos níveis de repouso. Já o exercício físico é uma atividade mais estruturada, repetitiva, planejada, sistemática, e tem um objetivo por trás disso tudo, tá? Isso ficou, tem que dizer isso daí, porque nas várias vezes que a gente lê o artigo, o pessoal às vezes troca, né? Atividade física, exercício físico, diz até atividade física estruturada, né? Que é a mesma coisa do exercício físico. Em resumo, o que é que esses artigos trazem? Em sua totalidade, dos 15 artigos, todos eles afirmam que a prática regular do exercício físico é um importante aliado, vou repetir, é um importante aliado na prevenção e também no tratamento dos sintomas depressivos. Porém, eu fiz questão de colocar essa figura aí do investigador, porque também na maioria dos artigos, sempre no finalzinho lá, os autores, seja trabalho de dissertação, trabalho para bacharelado, de graduação, de pós-graduação ou de doutorado, com as suas meta-análises, o pessoal sempre no final colocava o seguinte, devido a alguns problemas metodológicos em relação à questão da rigorosidade científica, a falta disso daí, alguns profissionais da área médica, a comunidade científica também, ainda não aceita 100% essa afirmação que se colocou aí. Então, o que eu quero dizer é que, em alguns momentos, o tratamento da depressão, o programa de exercício físico é aconselhável e uma boa parte dos profissionais, eles pedem para que a pessoa procure a participação, aliás, a integração desse profissional, traduzindo melhor, prescrevendo um exercício físico para aquela pessoa. Agora você vai chegar e vai dizer, olha, eu tenho que fazer qualquer exercício, só basta eu correr e já melhora. Não. Esse é um grande problema ainda que existe na literatura. O quanto de exercício eu tenho que fazer para começar a obter a melhora? Que tipo de exercício eu tenho que fazer para obter a melhora? Para reduzir esses sintomas, ou até mesmo para prevenir esse quadro de depressão, que aparentemente pode começar super leve, tá? Outro achado interessante que eu pude encontrar, pode passar o próximo slide, senão eu vou bater meia-noite e não... Que é o seguinte, o exercício físico, um programa de atividade física estruturada, ele deve estar aliado ao tratamento convencional. E esse tratamento convencional, em todas as pesquisas, eles destacam 2. Possa ser que tenha mais algum, e aí eu não conheço. Se alguém conhecer, mas eles destacavam 2. O tratamento com farmacologia e o tratamento com a psicoterapia. Então, a farmacoterapia, né, que depois o nosso colega vai falar, o professor vai falar,
Também tem um tratamento com a psicoterapia. Então, em todos os estudos, em todos esses artigos que eu li, que eu pude entender, eles colocam a atividade física estruturada como aliado ao tratamento convencional. Agora, em que momento você vai colocar esse programa de exercício físico? Aí vem a importância de uma equipe multiprofissional. Não basta o profissional da educação física começar a dizer, agora eu vou começar a botar esse camarada para correr, agora ele vai só, eu quero ver se a depressão não vai sair. Não é assim que funciona. Existe um momento certo para isso. E isso o psicólogo, junto com outros profissionais, é que vão determinar, é que vão achar o melhor momento de colocar um programa de exercício físico. Por que é que eu estou dizendo isso? Na minha experiência profissional, tinha alunos, colegas meus, né, que gostavam de ir para uma academia, já outros detestavam. Por quê? Aí a gente entra num outro assunto, que é a questão da imagem corporal. Tinha gente que não se sentia bem quando entrava na academia. Por quê? Porque se estigmatizou, né, que na academia só vai gente saudável, só tem gente bonita, com roupa de marca, com aquele sapato, né, caríssimo. E aí você chega com aquele seu tênisinho surrado, com aquela sua bermuda. Bom, o professor, o tio mandou fazer exercício físico, o médico também, mas quando eu chego aqui, tá todo mundo correndo, tá todo mundo pegando peso, aquela coisa toda, e aí o camarada, quando olha para aquilo dali, vai piorar. A situação dele vai piorar, porque ele vai se sentir o quê? Uma das coisas que mais atrapalha no tratamento da depressão é a tal da incapacidade. Eu não vou conseguir chegar àquele estágio. Então, em vez de melhorar, você vai piorar a situação da pessoa. Então, eu vou falar mais adiante sobre a questão, a importância de se fazer esses exercícios físicos, entrar nesse programa de atividade física, sempre em grupo, estar com alguma pessoa acompanhando. Então, os estudos se basearam em duas frentes de trabalho, tá? A atuação desse programa de exercício físico, ora na prevenção, ora no tratamento. E nos dois, eu vou ser sincero, eu vou ser bem sincero para vocês. A maior parte dos estudos, aliás, um deles, que foi o último que lançou agora, uma revisão da literatura, e vou passar no final, eles afirmam categoricamente que o programa de exercício físico, o seu efeito é muito maior na prevenção. Isso não quer dizer que quando a pessoa tiver já com a depressão já instalada, ela não vai poder usufruir dos benefícios da atividade física, desse programa de atividade física estruturada. Vai sim, porém, os exercícios são muito mais eficazes quando eles estão trabalhando na prevenção, ou com os sintomas estão sendo bem leves, tá? Então, essas duas frentes de trabalhos aí foi o que a gente pôde apurar dessa leitura. Basicamente, também, os efeitos que eles conseguiram detectar atuavam nessas três linhas de guerra, de trabalho. Então, quando você pratica o exercício físico, você não só tem o resultado dos efeitos fisiológicos. Claro, pessoa que tem a depressão ou está entrando no estágio inicial da depressão, com seus sintomas, ela não só tem isso. Ela pode ser uma pessoa sedentária, ela pode ser uma pessoa que tenha diabetes, ela pode ser uma pessoa que tenha problema de hipertensão. Então, o profissional da educação física tem que estar atento a isso daí também. Normalmente nunca vem só esse fator isolado. Às vezes pode ser a depressão que levou a desencadear esse problema, ou o problema de hipertensão, de obesidade, que levou a pessoa a ficar no estágio de depressão. Mas existem os efeitos fisiológicos e a boa parte das pesquisas, elas direcionam o seu trabalho mais nessa área. Mas quando faz também o exercício físico, existe a atuação de um outro elemento aí. Quando você está fazendo exercício físico, é aquilo que eu sempre aconselho, nunca fazer sozinho. Porque muitas vezes, aliás, na maior parte, você quando começa a fazer um programa sozinho, isso não são com todos, tá? É muito mais fácil, a tendência é muito maior de você desistir pelo meio do caminho. Porque você começa a não ver sentido nas coisas. E quando você está com uma pessoa do lado, fica sempre mais fácil, também depende da pessoa, né? Então, uma está incentivando a outra, vamos lá, acorda mais cedo, vamos fazer isso daqui, hoje eu não fiz, mas a gente faz. Enfim,
tem um lado social também, que quando a gente pratica exercício físico. Por isso que, metodologicamente, precisa haver uma maior rigorosidade nesses estudos, porque só analisar que o exercício físico promoveu aquele benefício, a redução ou a melhora, né, do estágio de depressão que a pessoa se encontra, às vezes é muito difícil, porque você não tem como isolar. A pessoa melhorou, não por causa do retorno fisiológico, do retorno biológico, mas ela melhorou pela questão social, porque ela começou a fazer ou entrar num grupo, ela começou a pertencer num grupo, e aquele grupo começou a motivar a pessoa. Então, esses efeitos fisiológicos têm o efeito social e também tem o efeito psicológico, e quando você começa a fazer o exercício físico, ele dá esse retorno. E eu tinha falado de um deles. Uma coisa é tu entrar numa academia ou começar a fazer um programa de exercício físico durante, sei lá, 2 meses, e o teu objetivo é redução de peso, tá? Perder massa gorda. Depois desse tempo, alguém chega para você e diz, fulano, como tu estás gorda. Não existe, a pessoa nunca mais vai aparecer e vai desistir desse programa, porque alguma coisa está dando errado. Então, assim, o programa de exercício físico, ele tem que observar esses fatores também, e tem que trabalhar de uma forma bem coletiva, atento a essas mudanças. Então, não é fácil, tá? Não é fácil, e não é só o mandar correr ou mandar andar. A gente sabe que um programa de exercício físico bem elaborado pode trazer retornos positivos para a pessoa no tratamento da depressão. Próximo slide, senão da meia-noite eu vou falando. Vamos lá. 3 hormônios, ou melhor, 4 deles, foram bastante comentados nesses artigos. Eles começam falando sobre a adrenalina e a noradrenalina, provocada também pela prática de exercício físico. Então, esses 2 hormônios, pessoal, eles agem em conjunto para aumentar o gasto energético, uma vez que aceleram a queima de gordura. Agora, a adrenalina também aumenta, né, a disposição para fazer atividade física. Então, mais uma vez, é preciso a gente controlar essa carga de trabalho. Não é que de um dia para o outro você vai começar a ter esses benefícios. Não, não é assim, não é um milagre. Estão colocando muita carga aí de responsabilidade sobre atividade física, e não é assim que funciona. Um outro hormônio também muito comentado nos estudos é a endorfina. A questão da endorfina é que esse tipo de hormônio, ele tem como uma das principais funções aliviar a dor, controlar a ansiedade e diminuir o estresse. Por isso que aquela turminha, Andréa, fica falando lá esses termos bem técnicos aí, mas olha só, para a gente começar a liberar esses hormônios também, principalmente a endorfina e a serotonina, que eu vou falar depois, a gente precisa alcançar um certo estágio de desenvolvimento, ou um estágio, né, de intensidade e de frequência do exercício físico, ok? Então, não é só chegar, fazer e aí vou ter esse resultado, como o pessoal pensa, né? Vou fazer hoje na segunda, depois eu faço na sexta, quando entrar o carnaval, eu faço também, terminou o carnaval, vem a quarta-feira de cinza, eu começo a fazer de novo. Não, não é bem assim, né? Esses programas de exercícios físicos têm uma característica fundamental, que se chama a regularidade. Não importa, não pode, não vai dar certo, tá? Você faz hoje, depois faz na outra semana, isso não vai dar certo. Eu tenho uma frase que digo muito assim, né? Um discurso que eu tenho com os alunos, olha só, se você sai de um estágio de sedentário para entrar numa vida mais ativa fisicamente, que faça, os resultados vão ser muito bons. Porém, se na outra semana você deixa e não faz mais, é melhor que nem tivesse entrado, tá? Então, isso acontece muito com atletas que vêm de um programa de esforço muito grande e quando param, voltam 2 meses, 3 meses, mas voltam totalmente modificados. Aumento de peso, a pressão pode até dar uma pioradazinha e outros fatores que vão piorando no rendimento do atleta, o que vai demorar um pouco, né, dependendo do nível, né, do atleta. Por fim, tem a serotonina, tá? A tão famosa serotonina que as pessoas fazem.
E aí o pessoal vai dizer, professor, é melhor fazer exercício de manhã, exercício físico de manhã ou de noite? Olha, o que eu vou te dizer é o seguinte, faz no horário que der para você. Se você só pode fazer de manhã, faz de manhã. Ah, não, mas o médico recomendou 30 minutos. Eu não tenho 30 minutos nem de manhã, de tarde, de noite. Não tem problema. Tu faz 10 minutos pela manhã, 10 minutos pela tarde, 10 minutos pela noite. Quem vai controlar esse tempo vai ser você. Você é que vai determinar. O importante é que esse exercício físico ou a atividade física estruturada, ela seja progressiva, seja regular. Comece e não termine, não fique com aquelas pausas longas, porque os resultados vão ser piores, né? Não vai ser nada agradável nesse sentido. Próximo slide. Beleza. Já chegando ao finalzinho, pessoal, no livro de Thalita, aliás, no artigo de Thalita, né, em que ela publicou o seu trabalho de dissertação, ela dá no finalzinho algumas sugestões de práticas orientadas, né, do programa de exercício físico. O primeiro delas é o seguinte: que tipo de exercício, e aí, perdão aí pela grafia, exercício físico eu devo fazer? Olha, os estudos pautaram em 2 tipos aí, tanto o exercício aeróbico como o exercício de resistência. Ou seja, o que é que eu tenho que fazer para começar a combater? O médico disse que eu tenho que fazer um exercício físico. Então, qual é o tipo? Qual é o que eu tenho que fazer? Você pode fazer um exercício aeróbico, que é a caminhada, a corrida, o ciclismo, a natação, ou pode fazer a musculação. Esses 2 exercícios aí foram os que obtiveram os melhores resultados no combate aos sintomas da depressão. Outro achado interessante, que é uma recomendação que ela faz, a sugestão de prática orientada, que é o seguinte: ó, quanto à frequência, intensidade e duração, eu já tinha falado isso para vocês, não existe um consenso ainda. Então, se publica um artigo hoje e diz uma certa quantidade, uma certa intensidade e duração de exercício. Pouco tempo depois vai se publicar outro. Por que isso? Porque a depressão ela é multifatorial, como foi dito aí. Não é uma coisa, às vezes, tão simples da gente detectar. Então, existe uma conversa com um profissional orientado, com uma equipe multiprofissional, eu diria até, para a gente começar a identificar esses sinais. Então, do mesmo jeito, o programa de exercício físico, ele pode sofrer essa dificuldade, tá? Porque não existe ainda bem certo quanto eu tenho que fazer de exercício físico. Mas nesses estudos que eu li, dessas revisões, eu pude encontrar algumas semelhanças. Por exemplo, a maioria dos estudos afirmavam, né, em seus programas, tanto aeróbico como de resistência, eles obedeciam um programa de 10 a 14 semanas. Então, anota aí. E um programa de exercício físico, para começar a dar certo, ou para começar a iniciar um resultado positivo, de 10 a 14 semanas. Em relação à intensidade, a maior parte dos estudos dizem que entre atividades de leve a intensas, os resultados são benéficos. Já outros estudos apontam que quanto mais intenso o exercício físico, melhores os resultados. Agora, eu, pessoalmente falando, já encontrei alguns resultados, inclusive nos estágios em que eu fiz, foram 2 estágios antes de sair da faculdade, em que pessoas que estavam internadas, que entraram no hospital por causa de determinado problema, ficaram depressivas. E já existia naquele estudo, naquele tempo, acho que uns 20 a 25 anos atrás, pessoas que faziam exercício, faziam essas atividades, só o fato de caminhar pelo corredor do hospital, só o fato de andar pelo quarto, pequenas tarefas de arrumar o seu próprio quarto, já conseguiram detectar mudanças, melhorias, ou até mesmo redução de boa parte desses sintomas da depressão. Então, o que é que eu posso dizer e afirmar para vocês? Se você conseguir
mudar o seu estilo de vida, sair do sedentário e já entrar numa atividade física moderada, mudar o seu estilo de vida, o seu programa de atividade, você já pode obter resultado na redução desses sintomas de depressão. Quantas vezes por semana? Os estudos ficaram entre 3 a 5 vezes por semana, mas eles foram unânimes em apontar o seguinte, que na maioria das vezes não é importante a quantidade de vezes que você faz na semana, e sim o gasto calórico que você tem durante a semana. A gente sabe que a Organização Mundial da Saúde, ela diz o seguinte, para você obter o mínimo de resultado benéfico para a saúde, ela recomenda 150 minutos por semana, ou 75 minutos de atividade leve a moderada, tá? Ou 75 minutos de atividade intensa durante a semana. Você pode fazer um jogo aí, misturar entre atividade leve, moderada e intensa. Portanto, que ela vá, né, de 150 minutos, se for de leve a moderada, e 75 minutos de atividade vigorosa. Mas se a pessoa conseguir completar isso, claro que se ela puder fazer a maior parte da semana, né, e aí ele diz de 3 a 5 vezes, melhor. Mas se ela só conseguir durante 2 vezes na semana, o importante é o gasto calórico que ela obtiver. Então, na maioria dos estudos também, eles apontavam a partir de 150 minutos de atividade leve ou moderada. Esse foi um achado também interessante que eu pude observar. Próximo slide. Então, nesse mesmo artigo, ela também comenta, né, ela descreve alguns aspectos a serem levados em conta na prescrição do exercício físico. Isso é importante, pessoal. Primeiro, aspecto que ela destaca, quando a gente for fazer esse programa de exercício físico, quando a pessoa participar, seja atento ou esteja atenta, que o exercício físico ele deve ser usado como um complemento da terapêutica médica habitual para a depressão, ou seja, nunca o exercício físico vai ser indicado como tratamento único, ele deve estar aliado, ele deve estar atrelado àqueles outros 2 tratamentos, né? Tanto a farmacoterapia como a psicoterapia no combate à depressão. Segundo aspecto que ela levanta é que em indivíduos com sintomas ligeiros de depressão, a atividade física estruturada, que é o exercício físico, ela pode ser proposta inicialmente como uma monoterapia, sendo importante reforço da monitoração do paciente. Isso quer dizer o quê? Quando os sintomas ainda estão no começo, alguns estudos afirmam que obtiveram lá os seus resultados. O problema é que precisa ser mais avaliado, precisa pegar um número maior de pessoas avaliadas. Mas os estudos iniciais apontam que só um programa de exercício físico ele pode combater aos sintomas iniciais, quando a pessoa está no início, ela está bem leve, ela está começando a entrar, está começando a se instalar. O terceiro aspecto que ela levanta, isso é interessante, sempre que possível, a prescrição ela deve ser escrita. Por quê? Isso a gente vai tratar mais tarde. É muito mais fácil você escrever para a pessoa, ela pode colocar até num quadro. Nessa primeira semana vou executar essa tal tarefa, na segunda semana vou executar essa tal tarefa. Isso serve até, quando o profissional não estiver do lado dela, como incentivo. Está escrito na parede, professor, como é que isso vai incentivar a pessoa? Porque ela está vendo, ela está conseguindo detectar, observar e ainda comprovar que aquelas metas que foram estabelecidas estão sendo cumpridas. Então, escreva tudo. Hoje, qualquer melhora que você conseguir observar, ela conseguiu caminhar e não demonstrou cansaço físico, anota, escreve, né? Escreve lá e amostra para ela. Porque essa evolução também é importante para que a pessoa veja, ela mesma esteja, né, acompanhando os seus resultados. Quarto aspecto, o treino aeróbico. Pela sua maior evidência científica, né, ele deve ser recomendado, é aquilo que eu falei.
tanto o treinamento aeróbico como também o de resistência foi muito utilizado nos programas em que queriam comprovar, né, o impacto da atividade física sobre o exercício físico sobre a depressão. Próximo slide. Beleza. Quinto aspecto, o programa inicial deve ser bem estruturado, deve ser bem organizado, é outra orientação importante, não vai fazer a troco de caixa não, e nem vai conversar com um profissional de educação física, um profissional habilitado e fazer só por fazer não, tem que estar bem organizado, semana após semana. O sexto aspecto que ela levanta, que é que inicialmente a supervisão pode ser útil, porque garante a adesão e favorece alguma interação social, daquilo que eu falei lá atrás, que também pode produzir benefícios. Que é uma outra coisa que às vezes eu critico muito e bato muito de frente o que acontece na academia. Tá? Nos hospitais pode até haver, mas na academia não deveria existir. Eu não sei quem é o meu cliente que está entrando, eu não conheço a fundo esse meu parceiro, esse meu paciente. Então, talvez ele não precise somente de algum programa de exercício físico para melhorar alguma aptidão física dele, mas ele precisa que alguém esteja do lado dele, às vezes conversando, às vezes dando orientação. Mas para um paciente que está no combate ou no tratamento aos sintomas da redução dos sintomas da depressão, na cura, vamos dizer assim, da depressão, é importante que o profissional esteja acompanhando ele, supervisionando e vá abandonando aos poucos, abandonando o que eu digo deixando ele mais independente, ele mais consigo, né, ele com os seus resultados. Outro aspecto, doses mínimas equivalentes às recomendadas pela CSM, a Colégio Americano de Medicina Esportiva. Isso quer dizer o quê? Aquilo que eu falei, no mínimo 150 minutos de atividade física, de leve a moderada. Saiu. Desculpa. Pronto. Voltamos. Independentemente da duração do programa inicial, é importante motivar o indivíduo a realizar atividade física de forma, rotineira, se possível, diariamente, integrando-a como hábito de vida. Ou seja, alguém que conversa, alguém que entra no seu, no seu consultório, na sua sala, na academia, e vai lá conversar com você, olha, eu preciso fazer um programa de exercício físico que o médico orientou, tá, beleza. Você vai fazer com quem? Você veio com alguém, você está sozinho? Então, mediante esse diagnóstico inicial que o profissional tem que ter, né, junto ao seu cliente, ao seu aluno, ao seu paciente, é importante também sempre trabalhar esse aspecto da motivação. E essa motivação, tanto para essas pessoas como para outras que não estejam passando por essa situação, ela tem que ser sempre rotineira. Porque muitas vezes você não vai alcançar inicialmente, né, nem sempre, você vai alcançar esses resultados de imediato. O carro do organismo vai reagir de um jeito. Algumas pessoas vão alcançar resultados melhores daqui a 2 meses, 3 meses, outros vão alcançar isso mais rápido, talvez. Tudo depende, né, da sua condição atual de atividade física. Próximo slide. Beleza, vou falar bem rápido devido ao tempo aí. Resumindo tudo isso, né? Tem um artigo que ele fala sobre as estratégias, aliás, nesse mesmo artigo, né, ela fala sobre as estratégias de motivação e ela cita os 5 As. Passando bem rápido. Primeiro A de avaliar os níveis habituais de atividade física, o estado de saúde geral do indivíduo, antes de iniciar qualquer programa de exercício físico, sobretudo esse voltado para o tratamento da depressão, você tem que avaliar sempre o seu paciente e trabalhar sempre com a questão da motivação e mostrando ele que está ocorrendo uma mudança, pequena ou não, mas essa mudança está sempre acontecendo. Próximo. Aconselhamento. Esse aconselhamento, tanto do médico, tanto do profissional, das pessoas que cercam, né, a pessoa que está com esses sintomas da depressão, seja ela leve ou seja ela, né, a mais forte, a mais pesada,
o aconselhamento, ele tem que sempre estar presente. Aconselhamento para a mudança, né, em que o paciente se encontra. Paciente pouco motivado e descrente, como ela diz no processo, versus paciente motivado, versus paciente que já alcançou o recomendado. Existem essas 3 observações em que o profissional da educação física deve estar atento para que ele saiba quando e de que forma motivar o seu aluno, o seu paciente, o seu cliente que esteja nessa condição a continuar com o programa. Próximo. Ô, Jamerson, só um instantinho. Aí não seria uma recomendação só para o profissional de educação física? Qualquer pessoa pode usar também esses 5A, sim ou não, amigo? Sim, qualquer pessoa, sim, desde que ela esteja bem, seja uma pessoa, digamos assim, que observe bastante, né? Porque às vezes essas coisas acontecem de forma tão leve, a desmotivação, tudo pode estar atrelado a um processo de desmotivação. Por exemplo, como já houve casos no estágio em que o profissional faltou, porque a pessoa que estava sendo tratada, ela depositou no profissional da educação física todas as mudanças que iriam ocorrer na vida dela, e não num programa. Então, quando ela mira no profissional, esse profissional, eu espero que ele esteja bem orientado nesse sentido, estar atento às modificações. Pode ser um profissional da educação física ou a pessoa que esteja acompanhando a pessoa ou fazendo junto com ela a atividade física. É importante não só para as pessoas que estão em depressão, como aquelas que estão num programa, os objetivos eles devem ser específicos e concretos, estando orientados para o comportamento sempre da pessoa. Ou seja, nunca pensar no exercício físico, vou fazer o exercício físico porque eu quero ser uma pessoa melhor e eu quero estar curada da depressão. Não. Colocar como meta 10 minutos hoje antes de entrar para o trabalho, 10 minutos ou 20 minutos de ir para a escola. É esse olhar diferenciado que o profissional da educação física deve ter quando ele estiver junto com o profissional, quando estiver junto com a pessoa que está sendo tratada da depressão. Próximo. Acordar, já falou aí? Passei. Isso. Só tem, pronto. Auxiliar o paciente a identificar todas as barreiras e a superá-las, e acompanhar. Essas duas praticamente são as mesmas coisas nesse sentido. Ou seja, o olhar do profissional está atento a pequenas barreiras que vão surgindo durante o programa de exercício físico, que vão levar, ou tende a pessoa a desistir. Hoje eu acordei tarde demais, não veio, hoje eu briguei com meu marido, eu briguei com a minha esposa, hoje não deu certo porque eu teve um atraso, o sapato estava muito sujo. Então, essas pequenas barreiras, elas podem ser aparentemente bem simples, mas juntando com outras, elas podem se tornar um problema maior e fazer com que a pessoa desista do programa. E sempre acompanhar. Durante a fase de acompanhamento, as metas devem ser revistas e a importância de continuar a realização do programa de exercício físico deve ser reforçada. Durante aquele programa que a pessoa esteja fazendo, ele pode sofrer algumas alterações no percurso. Próximo. Passei. Os profissionais... Oi? Passei, está escutando? Amigo. Pronto, é esse daí. Esse é o último artigo, a minha última fala, né, sobre a atividade física e exercício físico, né, no combate à depressão. Esse artigo eu coloquei como em destaque também, está lá num grupo, né, num caderno que eu fiz, em que esse estudo diz o seguinte, o objetivo dele era examinar a relação prospectiva, né, entre atividade física e depressão incidente e exploraram os moderadores potenciais. Isso quer dizer o quê? Vamos analisar ao longo de um determinado tempo, foi uma revisão da bibliografia, né, revisão da literatura, qual é o comportamento da atividade física em relação aos novos casos de depressão. Então, só para resumir, né, porque já passei do horário, a conclusão que eles tiveram foi o seguinte: níveis mais altos de atividade física, ainda Desculpa, continua, isso. Perdão. Níveis mais altos de atividade física estão
consistentemente associados a uma probabilidade menor de desenvolver depressão futura. Ele também cita que a reincidência, um programa de atividade física também ajuda a combater. Ele diz ainda que os efeitos protetores da atividade física foram observados independente da idade e do sexo, e foram significativos em todas as regiões geográficas. Foram um estudo que abrangeu várias pesquisas, vários resultados que eles puderam coletar. Por isso que ele ainda tem uma notoriedade na comunidade científica. Os dados enfatizam ainda mais a importância de políticas que visem o aumento dos níveis de atividade física. E, por último, o exercício físico ele deve ser contemplado nessas instâncias. Ele deve ser olhado não só pelo lado fisiológico, mas pelo lado social, pelo lado psicológico também, para que ele comece a ter resultado, para que ele comece a gerar frutos. E eu espero que com o final dessa pandemia, a gente possa voltar ao nosso estágio, digamos assim, semi-atual, né, de incentivo e de esperança em melhorias, esperança que dias melhores virão. Ok, pessoal? Alguém tem alguma pergunta? Não, muito obrigado, vocês são demais, entenderam tudo o que eu falei, ninguém tem pergunta, eu gosto assim, não tem ninguém dormindo não, né? Boa noite. Dila. Só um instantinho, Valdir. Só um instantinho, Valdir, só um minutinho. Okay. Eu sei, eu estou voltando aqui, pedi a Lenira para acompanhar o chat aqui, para ver quais são as perguntas que os alunos fizeram na ordem que apareceu. Vamos lá, se você vai responder. Tem a primeira pergunta, diga, meu anjo. Valdir? Tem uma pergunta de Carol Rosa aí. Beleza. Diga, por favor. Está no chat aí, vê se tem uma pergunta de Carol Rosa. Eu não estou tendo acesso aqui. Tá certo. Então, se eu fazer uma pergunta. Ô, Emerson, nesses exercícios físicos, por exemplo, o aluno ele tem geralmente uma sequência. Essa sequência, o organismo se adapta a isso e chega a um ponto que ele não evolui mais e é necessário trocar, ou isso não funciona assim? Vê só, Valdir, eu digo o seguinte, esses programas de exercícios físicos, eu sempre recomendo que as pessoas, quando vão entrar, eles obedeçam a essa regularidade e estabeleçam também um trabalho de progressividade, de progressão. Certo. Se o teu objetivo, depende do objetivo, se o teu objetivo é ganhar massa muscular, perder massa gorda, se você alcançou, agora o próximo trabalho é o quê? Manter. Tu imagina, eu não sei se você, eu acho que a rapaziada aí já conhece, não é? Eu acho que é todo mundo da minha idade aí. Vocês já ouviram falar naquele atleta Aurélio Miguel, não já ouviram? Que aquele atleta de judô ganhou algumas medalhas pelo Brasil. Então, o que é que aconteceu com esse atleta? Segundo as reportagens, os artigos que lançaram em cima dele também nesse sentido, um atleta de judô ou qualquer outro atleta a nível de Olimpíada, ele chega a ter, dependendo do estágio que se encontra, dependendo do tempo de preparação, a 3 sessões diárias de treinamento. Então, tu imagina um cara que vinha nessa pisada. Então, ele chegou num patamar, sabe, que, assim, a nível de competição, nível internacional. Passado um determinado tempo, ele chega na aposentadoria. Muitos fazem isso, acontece isso. Não continuam no mesmo ritmo, não continuam sequer na área. O que é que vai acontecer? Em poucas semanas, a pessoa vai perder tudo aquilo que ela levou anos para conquistar. No caso dele, eu soube que, de acordo com a reportagem, ele teve no mínimo 2 infartos. Então, como é que você explica um atleta que vem há anos trabalhando nesse sentido e depois de um certo tempo, porque ele parou e não demorou muito tempo isso, ele desenvolve problemas cardíacos? Aparentemente pode não fazer sentido, mas faz todo o sentido. Então, se o teu objetivo é perder massa magra, ganhar massa magra, aumentar a musculatura ou perder massa gorda,
Se você alcançou, o próximo objetivo, tenha certeza que é manter isso. Sempre vai funcionar nesse sentido. Agora, a não ser que você esteja pensando a nível de atleta. Atleta funciona assim. Eu bati o recorde de 9 segundos nos 100 metros, mas já tem neguinho lá atrás baixando o tempo, então o meu objetivo não passa a ser mais os 9 segundos. Tem que baixar na casa dos 9 segundos e combater aquele recorde mundial. Porque é assim que funciona, tudo através de um objetivo, tá? E tem que ser numa escala progressiva, Dá tempo para o organismo se adaptar e se ajustar. A pergunta de Carol é a seguinte: sempre que faço exercícios à noite, tenho dificuldade para dormir. Seria para um aumento de adrenalina durante a prática dos exercícios? Olha só, se ela tem essas dificuldades, o que é que acontece? Presta bastante atenção. Já houve casos em que as pessoas estavam praticando exercício físico, tá? Numa determinada academia, e eu não vou dizer o nome para questão ética. 2 casos muito famosos em Boa Viagem, não vou dizer o endereço, em que no momento em que a pessoa termina de fazer o exercício físico, é aquilo que eu falei, é importante a observação e o acompanhamento do profissional que esteja lá. Ah, mas ele tem 20 pessoas para cuidar, não interessa. Ele tem que estar atento àquela pessoa, mas ele já é experiente na área, o menino, ele faz exercício, mas tem que acompanhar, porque em determinado momento pode acontecer uma situação adversa. O que é uma situação adversa? É o aluno sair do programa, ou naquele momento, vamos imaginar que ele tome remédios, remédio para pressão, e naquele dia ele não tomou, então a pressão já estava alta. Na academia, o profissional relaxou, não verificou a pressão, sabendo que ele era hipertenso. E aí, em determinado momento, a frequência cardíaca aumentou, a pressão arterial aumentou demais e ele não teve um bom retorno, ou seja, não conseguiu reverter o caso. Já houve casos até aí de uma repórter, mas isso é outra situação, em que ela teve um AVC, alguns dizem que foi durante, outros dizem que foi após. Então, o que é que acontece? Quando você termina de fazer o exercício físico, 2 horas depois, ainda o teu organismo vai obter os resultados, e ele ainda está fisiologicamente trabalhando naquilo dali. É como se ele tivesse ainda fazendo o exercício físico. Por isso que depois de qualquer programa de exercício físico, dá um tempo para a pessoa descansar. Então, isso leva em torno de umas 2 horas, tá? Dependendo do estágio, né, que a pessoa se encontra de condicionamento físico. Em específico a essa pergunta, se ela faz exercício físico à noite e aí tem dificuldades de dormir, evidentemente que essa dificuldade não vai ser benéfica para ela. Ela está gerando um estresse a mais. No caso, um estresse negativo. Ela está passando do horário de dormir, com certeza, quando ela vai entrar em sono, já é altas horas da noite ou tarde, o suficiente para que, no caso, se ela trabalhe, tem que acordar cedo, e aí ela não tem o repouso necessário. Então, se eu faço o exercício físico, eu tenho que observar o meu tempo de descanso. Se esse tempo de descanso não for observado, eu já entrar com uma outra carga de trabalho, no caso, acordar, o estresse, tem que pegar ônibus, isso vai gerar, aos poucos, um desgaste maior, tanto psicológico, como também físico. O que é que eu aconselho? Tenta fazer um pouco antes, ou um exercício que não promova tanto desgaste assim. É interessante, porque, assim, nesse caso, se o paciente de depressão observar esse sintoma que Rosas teve, já seria recomendado ele fazer essa atividade em outro momento do dia, até porque já é um sintoma normal da depressão, essa inconstância no sono, essa insônia. Então, o paciente, a pessoa acometida por depressão, já tem que acomodar. Então, essa observação, ela é importantíssima, né, professor? Agora, como bem ele falou,
dizer para uma pessoa, você tem que fazer isso, senão você não vai melhorar, não vai funcionar isso nunca. Não funciona para uma pessoa que não esteja nesse quadro, né? Porque alguém vai dizer, não, tem que praticar, não, só no ano que vem, deixa passar essa pandemia, pelo amor de Deus. Não. Então, esse convite, esse trabalho de motivação, esse trabalho de chamamento da pessoa para entrar num programa, ele tem que ser bem trabalhado, e tem que ser com um profissional que esteja atrelado com os outros profissionais, né, ter essa sensibilidade para fazer com que entre de forma prazerosa, porque se o exercício físico, se aparentar para ele mais um esforço, ou como se fosse mais aquele remédio amargo, ele não vai entrar, mas nem pagando, porque o exercício físico para ele vai entrar como uma martelada, né? E isso pode até prejudicar no tratamento da pessoa. E mais uma frustração que ele vai sentir por não alcançar os resultados, não é isso? Exatamente. Tem que ser leve, e qualquer alteração, qualquer modificação que você perceber, anota, mostra para ele, ó, estamos evoluindo. Tu acordava mais tarde, agora está conseguindo acordar mais cedo, né? Então tua disposição para acordar melhorou, mas eu estou sentindo ainda, calma, estamos no começo, mas vamos melhorar, nós vamos sacudir isso daí, vamos retornar, nós vamos ficar melhores, nós, né? Não você, nós, estar dentro, né, desse programa, abraçar esse nosso aluno, esse nosso paciente ou cliente. Ok. Gente, eu quero agradecer ao professor Jamerson. Eu vi aqui que não tem mais perguntas, mas sim comentários. Queria avisar que estamos com 2 horas e 10 minutos de aula, então eu gostaria de avisar que, assim, nós vamos marcar a conclusão dessa live para a semana que vem, tá? A professora Rose, o professor Valdir e eu vamos falar em um segundo momento, tá certo? Não é que houve falta de organização, mas é porque as aulas estavam tão legais, a contribuição de Lucas, de Jamerson, de André estavam tão boas que a gente resolveu deixá-los continuar com a sua fala. Então, a fala do professor Valdir, da professora Rose e a minha fala vão ficar para a semana que vem, nesse mesmo horário, tá? Nesse mesmo local, a gente vai colocar outro link lá no grupo, então a gente não vai desfazer aquele grupo lá da live, tá certo? E assim, eu peço desculpas a vocês, espero que vocês estejam nessa aula também com a gente na semana que vem. Agradeço o professor Valdir pela compreensão, agradeço a professora Rose pela compreensão, meus parabéns a Lucas, a Andréia e a Jamerson, foi uma aula espetacular, tá certo? A gente aprendeu muito com vocês, e a contribuição dos colegas fica para a próxima semana. Tá certo? Mais alguém quer fazer uma pergunta? A Lucas, a Andréia ou a Jamerson? Matheus aqui tem uma pergunta. Matheus, fala a tua pergunta, Matheus. Cadê ele? Tem um aluno. É uso de remédios para atividades físicas. Cadê ele? Pode lhe causar? Eu não entendi a pergunta. Remédios para atividades físicas, quais danos pode lhe causar? Vê só, imagine que alguém chegue para você e diga o seguinte: tu vai varrer a casa? Não, deixa que eu varro, não tem problema não. Beleza, e alguém chega para você e varre a casa e você não varre. Tu vai lavar a casa? Vou, não se preocupe, não, deixa que eu lavo a casa no seu lugar. Tu vai, não, deixa que eu trabalho no seu lugar. Então, eu vejo muito por esse lado. Na maior parte desses medicamentos, né, eu não sei se ele quis dizer dopings, né, eu não quis, digamos assim, suplementos, não sei se foi isso que ele quis dizer, mas em alguns casos, algumas pessoas têm necessidade, têm a dificuldade de repor alguns elementos, tá? Algumas substâncias que nós perdemos durante o exercício físico.
Algumas pessoas têm dificuldade de repor isso, demora muito. Então, o médico, junto com o profissional da educação física, vai acertar e ajustar essa dosagem aí. Ó, você precisa, porque está perdendo muita proteína e tal, então eu vou adicionar uma proteína extra, porque você não está conseguindo recuperar. Nesse sentido, eu, Jamerson, acho que vale a pena. Mas, quando você entra nesse girassol, nesse emaranhado de objetivos e começa a se atrapalhar um pouco quanto à questão dos teus objetivos, ou seja, eu quero perder massa gorda em uma semana quando entrar na academia, e eu quero ganhar massa muscular, eu quero sair de lá um Arnold Schwarzenegger, e aí o cara vê que, ó, passou uma semana, 2 e 3, está acontecendo alguma coisa de errado. E aí entra o péssimo profissional, que eu não acredito que esse cara seja um profissional. E aí ele começa a administrar remédios ilícitos, drogas ilícitas, para que esse resultado seja mais rápido. Algumas pessoas vão sim alcançar esses resultados, mas a que ponto? A que cargo, a que consequência elas podem trazer? Eu, Jamerson, não aconselho a você mascarar os seus resultados. A gente está falando a nível de saúde. Agora, a nível de atleta, isso é uma outra coisa. Aí entra a invenção da tecnologia, entra um pouco de bioquímica, entra um pouco de doideira na cabeça do pessoal, e aí eles conseguem burlar o antidoping, conseguem burlar a equipe médica e potencializar os seus resultados. Mas a nível de saúde, deixa como está. Se um médico prescrever, o profissional habilitado, orientado para isso, prescrever a reposição daquilo que você está perdendo e não está conseguindo repor de forma necessária, de forma natural, aí sim eu sou a favor de que a pessoa administre, né, o exercício físico juntamente com a adição de algum tratamento medicamentoso que a pessoa precise fazer, mas deixa o médico, né, o profissional habilitado, achar isso e orientar. Ok, Jamerson, muito obrigada. Gente, boa noite a todos, muito obrigada pela presença de todos, tá certo? Nos encontraremos aqui novamente na terça-feira, também de 7h30, tá certo? Obrigada, Lucas, obrigada, professora Andréia, obrigada, Jamerson, Valdir, Rose, muito obrigada. Obrigada, Lenira, pela coordenação. Tá certo, linda? Você quer dar algum recado à turminha aí, antes da gente parar a gravação, Lenira? Eu quero só agradecer pela semente plantada, né? Dulce veio com a proposta, e todo mundo, todos se envolveram, e surgiu essa brilhante live de hoje, né? E agradecer a Lucas Pimentel, desculpa, Marinho, Lucas Marinho, pela sua participação, pela sua clareza, de forma bem light, bem à vontade, tirou as nossas dúvidas, né? Conversou com nossos alunos. E, Andréa, vou guardar a saladinha aí, que eu vou lanchar, né? Me deu uma fome. E o prazer de juntos, né? Foi assim, foi integral, assim, a parte da alimentação com a educação física, casou direitinho esse momento, né? De passar o lado de melhorar o humor, melhorar... Ô, jovem, sabe que eu te amo também, né? Então, melhorar o humor das pessoas, que a gente está precisando tanto, o prazer da gente poder, juntos, fazer outros momentos como esse de hoje. Obrigado, Dulce, foi belíssimo, né? E agradeço, Berna, por participar, aceitar o meu convite, né? E os alunos de ganhar esse momento, essa noite maravilhosa. Tchau, até a próxima. Já estamos preparando, imaginando a próxima, viu? Ok, tchau. Boa noite a todos. Boa noite, parabéns, Dulce. Boa noite, professora. Até a próxima. Parabéns, boa noite a todos vocês, Adorei viu? a aula. Beijo. Dona Maria está aqui, ó.
A palestra. Pena que eu não peguei o início com a Andréia. Ô, A Dá deve ter dado show. Passar na casa de André para tomar aquela salada.